Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita. Com auxílio e proteção dos benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, o nosso grupo, em nome de toda a Cabile, agradece por nos receberem em seus lares. A nossa equipe está composta pela nossa irmã Lisete com a prece inicial, pelo nosso irmão Alexandre com a leitura do capítulo de hoje do livro Vinha de Luz, seguindo os comentários dos nossos irmãos Ney, Lisete e Franciele. Vamos emanar boas energias para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais, bem como toda espiritualidade protetora presente, onde quer que se encontre, na harmonização dos lares e fluidificação das águas. Lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa ou animal, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Solicitamos a nossa irmã Lisete para conduzir a prece inicial. Pai de infinita bondade, pedimos a permissão para iniciarmos nosso Evangelho no lar. Que a espiritualidade amiga se faça presente e nos inspire para proferirmos palavras de amor e de esperança e consigamos ter o bom entendimento deste estudo. Que nossa Mãe Maria de Nazaré nos dê a proteção e o auxílio que necessitamos, e que, se for de nosso merecimento, recebermos as graças da cura dos males do corpo e da nossa alma. Que nossos anjos de luz iluminem nossos estudos e que possamos levar esses ensinamentos para o nosso dia a dia, para a nossa caminhada terrena. Que o aprendizado, à luz da doutrina espírita, chegue a todos os lares, para que cada irmão possa fazer a diferença em sua vida e na vida do seu próximo. Pai, pedimos sua presença na vida de cada irmão que hoje está em dificuldade. Gratidão, Pai, por todas as bênçãos que recebemos e a que estão por vir. Que sejamos nós os portadores das palavras do Cristo e que sejamos nós a dar o exemplo. Que assim seja. Com as bênçãos maravilhosas, vamos estudar o capítulo 106, Como Cooperas, do livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Como cooperas? Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Está em Paulo, 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Lendo a afirmativa de Paulo, reconhecemos que, em todos os tempos, o discípulo sincero do Evangelho é defrontado pelo grande conflito entre as sugestões da região inferior e as inspirações das esferas superiores da vida. O espírito do mundo é o acervo de todas as nossas ações delituosas, em séculos de experiências incessantes. O espírito que provém de Deus é o constante apelo das forças do bem que nos renovam a oportunidade de progredir cada dia, a fim de descobrirmos a glória eterna a que a infinita bondade nos destinou. Deus é o Pai da criação. Tudo fundamentalmente pertence a Ele. Todo campo de trabalho é do Senhor. Todo serviço que se fizer será entregue ao Senhor. Mas nem todas as ações que se processam na atividade comum provêm do Senhor. Coexistem nas oficinas terrestres, quaisquer que sejam, a criação divina e a colaboração humana. E cooperadores surgem que se valem da mordomia para exercer a dominação cruel, que se aproveitam da inteligência para intensificar a ignorância alheia, ou que estimam a enxada prestimosa não para cultivar o campo, mas para utilizá-la no crime. O cientista no conforto do laboratório e o marinheiro rude, sob a tempestade, estão trabalhando para o Senhor. Entretanto, para a felicidade de cada um, é importante saber como estão trabalhando. Lembremos-nos de que há serviço divino dentro de nós e fora de nós. A favor de nossa própria redenção, é justo indagar se estamos cooperando com o espírito inferior que nos dominava até ontem,
ou se já nos afeiçoamos ao Espírito renovador do Eterno Pai. Bom, o apóstolo dos gentios deixa clara a distinção do Espírito que nos é necessário desenvolver em relação àquele que nos abarca as várias experiências na matéria, carregadas de equívocos, nas quais sucumbimos ao mal, em séculos e séculos de luta e erro. Esta distinção é trabalhada por Emmanuel de forma sublime e cirurgicamente sutil. O espírito do aprendiz de Cristo, aquele que provém do Criador, é determinado pelos vários apelos, anseios e orientações vinda da espiritualidade amiga. Somos frequentemente alertados no bem. Cabe-nos estarmos atentos aos sinais. Nossas oportunidades várias, por assim dizer, no dia a dia, seja na lide com a parentela familiar, seja no labor dos relacionamentos complexos e ameaçadores no campo do trabalho, e ainda no vasto contato com as oportunidades sociais que nos surgem frequentemente. Como diz Emmanuel, temos as oportunidades em vários setores da vida para nos desenvolvermos no auxílio do próximo, do trabalho em prol da humanidade, do trabalho que serve o irmão e faz com que, fundamentalmente, nos encontremos com o melhor de nós. Que possamos prestar atenção em qual espírito temos alimentado. Se ainda oferecemos nossos préstimos aos anseios maléficos e orientados pelas trevas de nós mesmos, ou se, atinados ao verdadeiro chamamento da espiritualidade maior, somos compelidos ao verdadeiro espírito divino, o espírito de cooperação e trabalho-serviço, que é próprio dos espíritos que atingiram um maior grau de maturidade espiritual. O conflito destas forças opostas ocorre em nosso mundo interno, em nossa vida anímica, que atinge nossos atos, nossos comportamentos, e por isso é delicada a oportunidade de escolha, a da qual caminho devemos seguir. Somos constantemente bombardeados pelas mais fúteis e encantadoras sugestões do mal. Mas se prestarmos atenção e refletirmos com a consciência desperta do verdadeiro cristão, saberemos resistir aos imperativos do espírito do mundo e, desta forma, estaremos aptos a ingressar na glória daqueles que buscam em Deus, ao lado de Jesus, a virtude maior em direção ao alto. Paz e luz. Gratidão. Prosseguindo a nossa reflexão, essa citação é de Paulo, através de Emmanuel, do capítulo Como Cooperas, começa com a citação em Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Ele utiliza essa passagem como base para discutir a dualidade enfrentada por aqueles que buscam seguir os ensinamentos do Evangelho, evidenciando os conflitos entre as influências mundanas e aspirações divinas. Emmanuel, ele explica que o espírito do mundo representa o acúmulo de nossas ações equivocadas ao longo de diversas encarnações. Essas ações formam uma bagagem de experiência que muitas vezes nos puxam para comportamentos e pensamentos negativos. E, por outro lado, o espírito que provém de Deus simboliza as constantes influências benéficas e as oportunidades de progresso oferecido pela força do bem. Essas influências visam a nos conduzir ao nosso destino de glória eterna, conforme o planejado pela infinita bondade de Deus. E está descrito também como o Pai da criação, o dono de todo o trabalho e serviço realizado no universo. Entretanto, nem todas as ações humanas da Terra provêm diretamente de Deus, porque a coexistência da criação divina e da colaboração humana cria um cenário onde as ações contrárias à vontade divina podem ocorrer. Emmanuel, ele exemplifica
Isso ao mencionar indivíduos que usam as suas habilidades e posições para dominar, enganar ou cometer crimes, desviando-se dos propósitos divinos. Ele destaca também que todos, independentemente de sua posição ou trabalho, estão servindo ao Senhor. No entanto, a diferença crucial está na forma como realiza esse serviço. É essencial todos nós refletirmos sobre se estamos cooperando com espíritos inferiores ligados ao nosso passado de erros, ou se estamos alinhados com o espírito renovador de Deus. Esse questionamento interno é fundamental, que é a nossa própria redenção e evolução espiritual. Ele finaliza com uma chamada da introspecção. Devemos nos perguntar constantemente como estamos cooperando, se estamos ainda sob a influência de espírito do mundo ou se estamos seguindo o espírito que provém de Deus. Essa reflexão não só nos orienta em nossa jornada espiritual, mas também nos ajuda a contribuir de forma mais positiva e consciente para o mundo ao nosso redor, porque essa dualidade apresentada por Emmanuel reflete constante batalha interna enfrentada por todos os seres humanos. E essa luta entre as tendências negativas acumuladas e as aspirações divinas está no cerne do crescimento espiritual. O reconhecimento dessa dualidade é o primeiro passo para transcender as limitações do espírito no mundo e se aproximar do espírito que provém de Deus. Porque a consciência e a introspecção são ferramentas essenciais para identificar qual espírito está nos guiando as nossas ações. Cultivar o autoconhecimento, podemos perceber quando estamos agindo movidos por impulsos negativos e assim corrigir o nosso curso, a nossa jornada. E esse processo contínuo de autoavaliação e ajuste é vital para o progresso espiritual. Emmanuel nos lembra que as nossas ações têm consequências amplas, afetando não apenas nosso destino espiritual, mas também o ambiente, as pessoas ao nosso redor. Ao agirmos de acordo com o Espírito Divino, promovemos um impacto positivo, contribuindo para a harmonia e o bem-estar coletivo. Por outro lado, quando nos deixamos dominar pelo espírito do mundo, perpetuamos o sofrimento e a ignorância. Para cooperarmos com o Espírito de Deus, que envolve mais evitar as ações negativas, implica também uma postura ativa de bondade, compreensão e serviço ao próximo. Esse tipo de cooperação requer disciplina, dedicação e uma constante busca para nos aliarmos. Fazer esse alinhamento com os princípios divinos através do serviço altruísta e da caridade, fortalecendo nosso vínculo com o Espírito que provém de Deus. Gratidão. Bom, eu peguei um artigo da revista O Consolador, por Cláudio Bueno da Silva, que fala sobre a cooperação como forma de transformar. O homem é um ser social, gregário por natureza, chamado a viver em sociedade. Tira daí os elementos de progresso que o farão avançar em inteligência e moralidade. A imensa maioria dos homens vai conscientemente, ou não, progredindo e fazendo progredir os seus pares, na troca de valores ininterrupta que a convivência proporciona. A interdependência entre os seres é uma lei divina, lei de sociedade. Nenhuma pessoa é autossuficiente a ponto de dispensar o concurso direto ou indireto de outra, onde quer que atue ou que quer que faça durante a vida, o homem se beneficia do trabalho material ou intelectual, já realizado por outrem. Isso evidencia uma rede formidável de cooperação entre as pessoas.
Essa cooperação pode se manifestar automaticamente, sem participação direta, com o pão que se come no café da manhã, a roupa que se veste para sair, o carro, o livro, a ferramenta que se usa, enfim, uma infinidade de coisas que nos chegam às mãos para nossa utilização, sem que se pense por conta do automatismo nos processos inumeráveis de cooperação tácita entre os homens. A cooperação pode ser também consciente, derivada de uma decisão da vontade de atingir determinados objetivos. O filho que arruma o seu quarto antes de ir para a escola, o marido que faz as compras no supermercado, a esposa e mãe que passa a roupa da casa, são ações cooperativas que visam a harmonia e o bem-estar em família. Assim também entre os funcionários de uma empresa, onde a cooperação de todos é vital para que se atinjam metas e resultados, bem como em qualquer agrupamento humano. No caso específico dos espíritas e seu movimento, a cooperação tem valor inestimável, pois o seu trabalho é todo realizado em regime de voluntariado e de gratuidade, pautado no sentimento de amor ao próximo. Muitas pessoas conhecem o Espiritismo através do centro espírita, beneficiadas ali de algum modo e conscientizadas de nova realidade, surge nelas a motivação para colaborar, o fato de terem compreendido a importância da cooperação. Fazem-nas produzir com amor e responsabilidade coisas muito úteis ao próximo. Assumindo tarefas, o trabalhador do centro espírita sente prazer no que faz e reconhece a importância da sua participação no movimento em busca de resultados coletivos. Para ele servir a sociedade através do centro espírita não é uma obrigação, mas uma satisfação pessoal, uma fonte de gratificação moral. Enquanto trabalha, desenvolve habilidades convivendo com a diversidade de caracteres que compõem o quadro social. Jesus deu uma lição de cooperação quando, mesmo sendo sábio e capaz, escolheu apóstolos para auxiliá-lo, embora com personalidades diferentes, todos eles se dispuseram a trabalhar para que as ideias novas chegassem às pessoas. Gratidão. A espiritualidade superior nos ensina que o isolamento é o contrário à nossa natureza humana. Precisamos progredir e o progresso é sempre fruto da colaboração de muitos. Em regra, buscamos a vida em sociedade por razões pessoais. Ocorre que possuímos diferentes habilidades e características. Mediante o convívio, nos aproveitamos dos talentos recíprocos e aprendemos uns com os outros. Justamente por isso, a força de uma sociedade advém da diversidade dos seus integrantes. Quando a diversidade é valorizada, se tem um organismo social dinâmico e eficiente. Ao contrário, toda tentativa de uniformização com intolerância ao diferente implica ao enfraquecimento. Pode-se entender que vigora no âmbito humano uma lei geral de cooperação, que se apresenta nos mais variados contextos, dos triviais aos sublimes. Quando Jesus veio à Terra, como a nossa amiga Elisete bem disse, ele escolheu 12 discípulos e que eram diferentes entre si. Havia os reflexivos, os exaltados, os emotivos e os práticos. E Jesus a nenhum desprezou. Antes soube aproveitar suas diferentes habilidades para o sucesso da empreitada evangélica. Certamente, ao agir assim, nosso Mestre Divino sinalizou a importância da cooperação e da tolerância. Dotado de poderes magnéticos desconhecidos e de extraordinária sabedoria, nem por isso quis fazer tudo sozinho. Soube dividir o peso da tarefa com homens rudes e que não o compreendiam muito bem. A vida em sociedade nem sempre é fácil. Entre pessoas de visões e habilidades diversas, por vezes surgem discussões e desentendimentos. Ocorre que o bem nunca é obra de um homem só.
Toda realização da importância é sempre fruto do esforço de incontáveis envolvidos. Apenas é preciso ser tolerante para conviver com o diferente. A fim de que o melhor resultado surja, importa aprender a admirar opiniões diferentes. Não apenas tolerar, mas valorizá-lo no que apresentem de positivo. Sem dúvida, é possível agir sozinho na luta por um ideal. Ocorre que, quando várias mãos se juntam, o bem se multiplica e expande. Pensemos nisso. Gratidão. Com os entendimentos tão bem explanados por nossos irmãos, vamos procurar interiorizar o que nos foi apresentado, refletir intimamente por alguns instantes. Elevemos os nossos pensamentos a Deus e, com o auxílio dos espíritos de luz da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, pedimos paz e harmonia para todos que estão conectados conosco neste momento de amor, bem como a emissão de boas energias aos nossos familiares e irmãos encarnados e aqueles que se encontram no plano espiritual. Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias espirituais, principalmente aos integrantes das correntes médicas do espaço, que coloquem em nossas águas os fluidos astrais, vitais e espirituais, a que cada um necessita para curar todas as enfermidades, físicas, emocionais e espirituais, proporcionando saúde, vitalidade, equilíbrio e forças nos trabalhos do bem. Sendo assim, solicitamos ao nosso irmão Ney para conduzir a prece final. Vamos elevar nossos pensamentos, nossos melhores sentimentos a Deus, querido Deus, amado Mestre e guias espirituais. Senhor, que as lições de amor e caridade e compaixão que aqui foram compartilhadas possam ecoar em nossas almas, fortalecendo a nossa fé e nossa vontade de seguir os ensinamentos de Jesus em nosso dia a dia. Que possamos ser instrumento de paz e harmonia em nossos lares, levando todos à luz do teu Evangelho. Pedimos que a paz e a serenidade que sentimos agora possa se estender a todos os membros de todas as famílias, enchendo nossos corações com amor e compreensão, que possamos superar as dificuldades com sabedoria e paciência, sempre guiado pelo teu amor infinito. Nesse momento de prece, queremos também rogar pelos nossos irmãos que estão passando por dificuldades, e sejam elas físicas, emocionais ou espirituais, que elas possam sentir o conforto e a esperança que vem do teu amor, que encontre a força necessária para enfrentar os desafios com coragem e fé. Agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos recebidas, por todas as lições aprendidas, pelas oportunidades de crescimento que nos são oferecidas a cada dia. Gratidão.